Olá, sou o pastor Murilo. Mais uma vez, trago uma mensagem de esperança e de amor para o teu coração. E o nosso papo hoje tem como título Não Me Envergonhe. Nosso bate-papo, ele traz para o debate e reflexão as palavras do nosso Mestre Jesus, ditas a Ananias, em Atos, capítulo 9, versículo 15, sobre o seu propósito com Saulo. Disse-lhe, porém, o Senhor, como está escrito: vai, porque é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. E essa declaração do nosso mestre sobre o então Saulo, feita a Ananias, nos faz pensar. Pensar é uma habilidade exclusiva dos humanos, através da qual mostram sua individualidade. Portanto, nosso bate-papo precisa se ocupar devidamente dessa tarefa. Tarefa de ensinar a pensar aos que participam das nossas videoconferências, etc., porque muitos ainda não participam das videoconferências, mas depois, posteriormente, assistem aos nossos vídeos. E assim, essas pessoas possam também evoluir espiritualmente, tendo prazer em descobrir e aprender mais e mais sobre o reino de Deus. Mas não crucifiquemos os mestres no Calvário dessas responsabilidades, pois o peso de tamanha missão exige muitos outros ombros. Além de que ensinar é verbo que só ganha sentido e só vira ação se for conjugado juntamente com outro verbo, aprender. Para ensinar bem, há que pensar bem. É preciso compreender esse dever de ensinar a pensar se a meta é ensinar com seriedade. Repito, e é inevitável ter de repetir que é preciso fazer tudo isso com muita seriedade. Comprometer-se até o mais alto grau para transformar o nosso bate-papo num espaço de excelência do pensar, do observar, da produção do conhecimento bíblico. Crente pode e deve aprender para ensinar crente que ainda não sabe. Aprender para servir, para ser útil ao nosso Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem ministra a palavra da verdade deve, acima de tudo, ensinar a aprender. E aprender pensando. Para aprender bem, há que pensar bem. Hoje, a maioria do povo, nas igrejas, idolatra esses artistas da fé que os conduz no caminho do engano e da ignorância. A multidão de crentes, note bem o que eu estou falando, a multidão de crentes deseja preferencialmente ouvir abobrinhas recheadas de representações cênicas, desprovidas de propósito, com gritos, sapateados, falsas profecias e outras diversões. É preciso compreender esse dever de ensinar a pensar. Se a meta é ensinar com seriedade, muitos irmãos não suportarão o ensino e vão continuar a lotar as arenas teatrais onde podem relaxar e se divertir. A urgência é ensinar a pensar para ser livre, para tirar conclusões na linha do pensamento próprio, com crescente segurança, sabendo resolver pequenos e depois grandes problemas, sem a eterna dependência do outro, da mente alheia, para chegar ao ponto que deseja. É importante, eu estou falando porque é uma coisa que toca todos os corações. Pensar é pensar para avaliar se deu certo esse projeto, o teu projeto de salvação, que requereu tanto tempo, atenção, energia. Pensar e repensar como fazer melhor hoje o que se fez ontem. Pensar para dignificar a espécie humana em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu e você somos vasos. Vasos que carregam vida, mas nem todos conseguem transmiti-la em forma de bênção para outros que dela necessitam. As religiões tentam forçar as pessoas a seguir leis que têm a pretensão de nos tornar perfeitos como vasos sem rachaduras. Nos tornar perfeitos como vasos sem rachaduras. É muita pretensão do homem fazer as vezes de Deus. É muito difícil fazer as vezes de Deus. Mas ocorre que, se colocarmos uma luz num vaso perfeito e coberto, ninguém poderá ver ou perceber a luz dentro dele, como está em Lucas capítulo 8, 15 e 16. Vasos perfeitos e cobertos não são capazes de revelar a luz interna para que possam iluminar o caminho dos outros. Deus escolheu brilhar por intermédio de vasos imperfeitos e rachados. As pessoas são abençoadas quando nossos vasos rachados deixam Cristo brilhar por intermédio deles. Escolha, em nome de Jesus, ser um vaso rachado, cheio da glória de Deus, em vez de ser um vaso intacto e belo, porém vazio e que envergonha Deus. Rogue a Cristo: Senhor, não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti. Ó Senhor, Deus dos exércitos,
Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel, como está em Salmos capítulo 69, versículo 6. A Bíblia revela que Deus opera por intermédio das nossas fraquezas, para que a grandeza e a excelente magnitude do poder em nossa vida se mostrem vindas de Deus e não de nós mesmos. Como está escrito em 2 Coríntios 4 e 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Deus usa pessoas comuns, como eu e você, com falhas e rachaduras, a fim de que todos saibam que nossas boas obras procedem do nosso Mestre Jesus. Todos aqueles que nos conheceram antes de aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador notarão a diferença do nosso caminhar com o nosso Mestre. Somos transformados a cada dia quando nós permitimos que o amor de Jesus brilhe por intermédio da nossa fraqueza. Deixe a gloriosa luz do nosso Mestre brilhar no seu intermédio, e confesse, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor, meu Deus, iluminará as minhas trevas, como vemos em Salmos 18 e 28. Comecemos, então, por definir o que significa, na verdade, ser um vaso de Deus. Em segundo lugar, precisamos entender o que é um vaso, suas características e materiais que podem ser feitos. O apóstolo Paulo ensinou em 2 Timóteo 2, 20 e 21, onde está escrito: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para as boas obras. Destaco que Paulo não trata de vasos de objetos ornamentais, mas de pessoas que são vasos. E tratando-se de uma metáfora, se desejarmos interpretá-la, teremos que saber para que serve. Para que serve um vaso? Pois bem, encontramos a resposta no próprio texto que examinamos. Paulo ensina que a diferença entre os vasos reside exatamente naquilo que os vasos contêm, não naquilo que aparentam, porque as aparências enganam. Ao pé da cruz, no Calvário, havia um vaso cheio de vinagre, como vemos em João capítulo 19, versículo 29. E esse vaso pode bem indicar a representação de uma pessoa ácida, cheia de amargura. Pode representar um vaso de ira, em contraste com um vaso de misericórdia, que indica aquele vaso, aquela pessoa, em cujo interior há um tesouro chamado Jesus, nosso Mestre. Paulo, em 2 Coríntios 4, 6 e 7, identifica que esse tesouro só pode estar contido em vasos de barro, pessoas como você e eu, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, como já foi dito. Vasos de barro como eu são pessoas frágeis, pobres, indignas, que foram e estão sendo purificadas pela aspersão do sangue do nosso Mestre Jesus Cristo. Hebreus 9, 20 e 21 mostra que nosso Mestre, Jesus, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. Mas, como sabemos, há vasos para honra e vasos para desonra. Os de honra são aqueles regenerados e promovidos de uma posição de vergonha e miséria a uma posição de honra e dignidade. E esses vasos somos nós, a quem nosso Mestre arrancou da lama, limpou e deseja usar. Vasos muitas vezes quebrados, em cacos, por uma vivência destrutiva, mas que o Senhor reconstruiu e ainda está reconstruindo outros pela ação do Espírito Santo. Nosso Mestre faz isso por nos amar e para nos usar, se assim quisermos, evidentemente, porque você tem o livre-arbítrio. Se realmente aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador e encarregarmos ou escancararmos o nosso coração de amor, escancararmos o nosso coração, abrimos o nosso coração para que o Espírito Santo possa assumir a direção da nossa caminhada peregrina e temporária. Só assim poderemos fazer a vontade do nosso Mestre. E o nosso Mestre tem um propósito a respeito desses vasos, sou eu e você. Jesus quer nos utilizar para que também possa dar a conhecer as riquezas da sua glória através dos vasos de misericórdia. E para glória, já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E isso é o que aprendemos hoje em Romanos capítulo 9, 23 e 24. Jesus foi ao encontro de Saulo e transformou a vida daquele homem. Ao falar a Ananias, nosso Mestre disse:
Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis e aos filhos de Israel, como vemos em Atos capítulo 9, versículo 15. Por isso Paulo declarou em Romanos 1,16: não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E nesse bate-papo é inevitável repetir o que já falei à exaustão. Não se deixe enganar pelas falsas doutrinas e pelos falsos mestres, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, como Paulo escreveu em segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Agarre-se à palavra de Deus, examine as escrituras sagradas. Como está escrito, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o nosso mestre em João capítulo 5 e 39. Você foi escolhido e separado por Jesus para as boas obras, como vemos em Efésios capítulo 2, versículo 10. Como Jesus declarou em João 15, 16, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Ele vô-lo conceda. Porque nosso mestre não deseja que eu e você, seus vasos, sejam roubados, sejam profanados, sejam desviados da finalidade para a qual nos destinou. Na parábola da candeia, nosso mestre ensinou que a semente, ou seja, a palavra de Deus, já foi semeada. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz, como está escrito em Lucas capítulo 8, versículo 15 e 16. Neste bate-papo não quero enaltecer de maneira nenhuma as coisas que o mundo faz, mas mostrar o quanto a dedicação naquilo que vem em nossas mãos podem fazer a diferença. Porque quando realizadas com qualidade, trarão resultado satisfatório às metas, ou seja, ao propósito daqueles que servem a Deus, naquilo que é dado por Jesus a cada um de nós como missão para ser cumprida e que deve ser feita com qualidade. Eu e você não podemos fazer a obra do nosso mestre desleixadamente, fraudulosamente. Por isso o nosso mestre diz, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, como está escrito em 2 Timóteo 4 e 5. E se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e se comprometeu a ser fiel até o dia da volta do nosso mestre, ele quer que você saiba para o que você serve. Você serve para erguer bem alto a luz de Cristo. Você serve para se manifestar ousadamente com o poder da palavra, diante daqueles que nosso mestre deseja recuperar, do que nosso mestre deseja reerguer ou erguer da miséria espiritual e da solidão. Repito que você foi escolhido e separado por nosso mestre para as boas obras, como vemos em Efésios capítulo 2 e 10. Para cada vaso, não se engane, nosso mestre preparou algo especial. Jesus é a fonte de onde provém a sabedoria, a força e o poder. E ele reservou para cada um uma missão específica, porém muitos têm se afastado desse propósito e não estão se colocando na brecha, nem colocando Deus em primeiro lugar. Esses são os vasos para desonra, que no lugar de encherem seus vasos na fonte, preferem tomar um pouco de azeite dos vasos que se encontram cheios de engano. Bebem nas falsas fontes, nas falsas doutrinas, e são discípulos fervorosos dos falsos mestres. Sobre essas realidades, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 1, 26 e 31. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Como está escrito também, além disso, se requer dos dispenseiros que cada um se ache fiel. E essas palavras são dirigidas a mim e a você, porque somos nós
os que temos de exercitar a compaixão, o amor e a generosidade de Jesus, nosso Mestre. E nesse bate-papo de hoje, quem tem ouvidos para ouvir, que escute o que o Espírito Santo tem a dizer à igreja, em Apocalipse 13:19. Diz o Senhor: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Não me envergonhe. Pronto, nosso bate-papo fica por aqui. Que Deus te abençoe. Não esqueça, Deus te ama. Amém.